Salve, tropa! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo. Hoje trazendo os palpites e análises para vocês da nossa querida sexta-feira, rapaziada. Sextou por aqui. Uma grade muito boa, interessante para a gente trabalhar. Separei mais de 8 jogos, na verdade são 8 jogos, com uma análise completa de gols, escanteios, cartões, handicap, tudo aquilo que vocês têm direito aqui nesse vídeo, tá? Se vocês gostarem, a única coisa que eu peço, deixa o like que me ajuda muito, se inscrevam no canal se não forem inscritos e ativem o sininho para não perder nenhuma notificação, beleza? Recados são esses, chega de papo, chega de enrolação, roda a vinheta, vamos analisar os jogos da nossa querida sexta-feira. Bom, tropa, vou passar de maneira rápida aqui para mostrar o resultado que a gente teve na Champions e no Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores dessa quarta-feira, tá? Ao total foram 28 palpites indicados, 20 greens, 8 reds. Não foi um dia tão bom, principalmente nos jogos da noite aqui, depois do jogo do Real Madrid. A gente já pegou uma sequência maior de head. A Champions em si foi muito boa, tá? Jogo do Bayern, jogo do Chelsea, jogo do Eintracht em Frankfurt com o Liverpool, jogo do Galatasaray, a gente ficou com os 3 cenários gabaritados, ficou só no jogo do Atalanta aqui na vitória e no over 1,5, o jogo foi 0 a 0. Cenário bem atípico, enfim. Não dá para confiar nos times italianos, né? Já tô vendo que tá complicado. Mas enfim, rapaziada, vamos trabalhar hoje os jogos da sexta, tá? Se vocês quiserem olhar essa planilha com um pouco mais de calma, o link dela tá na descrição do vídeo, beleza? Vambora então. Vamos começar aqui então pelo primeiro jogo na Pro Liga Saudita. A gente tem Al Ittihad enfrentando Al Hilal. A gente sabe que quando essas equipes se enfrentam, a probabilidade de ambas marcam ela é muito alta, porque a média de gols das equipes é maravilhosa. Over 1,5, cotação muito baixa, tá esmagada. Realmente tem que ser aí o ambas ou o over 2,5. Mas eu prefiro me expor no ambas marcam, tá? Se vocês observarem a odd do ambas tá 1,40. Observem os últimos confrontos diretos, eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só. Quantos deles o ambas marcam bateu? Dos últimos 5 jogos, todos eles. 4-1, 2-2, 3-1, 2-1, 4-1, over 2,5 também nos últimos 5. É uma boa probabilidade, mas eu vou ficar com ambas. A 1,40 para mim tá atrativo. Escanteio, a gente tem um Al Ittihad a 5,3, Al Hilal a 6,9. Mais de 7 cantos. A grande maioria também dos confrontos diretos passa disso com tranquilidade. Cartões, Al Ittihad 1,9, Al Hilal 1,5. Mais de 3 cartões. É jogo importante. Próximo jogo, a gente vai dar um pulinho na Bundesliga, porque a gente tem a rodada número 8, o Werder Bremen enfrentando o Union Berlin. 12º colocado, enfrentando o 19º. Para mim é um jogo muito bom para over 1,5. A gente observa que nos últimos 4 de 5 jogos do Werder Bremen bateu. E do lado do Union Berlin não é tão diferente. 4 de 5 bateu o over 1,5 e o ambas em 3 de 5. Para mim, a maior das probabilidades aqui é esse over 1,5. Tá? A gente observa que a média de gols das equipes também ela é muito atrativa para isso. Qual que é a odd, Léo? Vamos lá, meus gafanhotos, vamos ver. Over 1,5 a 1,22, eu encontrei a 1,27. Excelente cotação, tá? Eu trabalharia nesse over 1,5 para bilhete personalizado. Escanteio, Werder Bremen 4,6, Union Berlin 3,3. Menos de 13 cantos, jogo tranquilo, jogo para poucos escanteios pela média e normalmente quando essas equipes se enfrentam, tá? Se vocês observarem aqui, ó, under 11, 85% de chance, então o under 13 tem mais valor ainda. Cartões, Werder Bremen 2,5, Union Berlin 1,5. Ambos levam pelo menos um cartão, acho muito possível isso acontecer. Próximo jogo, a gente tem Milan enfrentando o Pisa, esse jogo aí na Série A da Itália. Nada mais, nada menos que o primeiro colocado enfrentando o Lanterna. Milan a 1,30, eu vou de vitória. Tá? O Pisa em 7 jogos não venceu ainda, são 3 empates e 4 derrotas. Milan vindo aqui de uma sequência muito boa, 7 jogos, apenas uma derrota. Eu vou trabalhar a vitória seca ao Milan a 1,30, ok? Outro cenário, Léo, over 1,5. Probabilidade boa como a gente pode observar. As duas cotações... Over 1,5 a 1,22, eu encontrei a 1,24, ou a vitória do Milan a 1,30, beleza? Para cantos, Léo, vamos lá. O Milan 5,9, o Pisa 2,8. Mais de 4 escanteios para o Milan na partida. Cartões, o Milan 1,5, o Pisa 2. Menos de 7 cartões. Não tem porque ser jogo faltoso, a média das equipes não é tão alta, inclusive a média total entre cartões marcados e sofridos é baixa. O menos 7 a gente tem uma boa margem de erro para trabalhar. Próximo jogo, vamos para a La Liga, Real Sociedad enfrentando o Sevilla. Aqui é um jogaço
que eu diria um pouco equilibrado, porque o time não tão bom joga em casa, então isso traz um certo equilíbrio. O Sevilha está em 9º colocado, vem melhor que o Real Sociedad. Real Sociedad não começou bem essa temporada, 18º colocado. Para mim aqui, o que eu separei? Jogo para under, tá? Pode observar o seguinte, jogos sem marcar do Real Sociedad, 50%. Jogos sem sofrer, apenas 20%. Só que a probabilidade aqui de ambas é baixa, então eu acho que pode ser um jogo para até 3 gols, não mais do que isso. Ok? Se a média das equipes de gols marcados e gols sofridos fosse alta, de ambos os lados, eu já não iria para esse cenário. Mas como eu falei que tem esse certo equilíbrio, pelo fato do Real Sociedad jogar em casa e o Sevilha que tá melhor jogar fora, eu acho que pode ser um jogo para no máximo 3 gols. Esse menos de 3,5 tá pagando uma odd aí, tropa, de 1,32. Mod que para mim tá excelente. Se vocês observarem os confrontos diretos, tá aqui, ó, 1-0, 2-0, esse jogo foi 3-2, daí depois vem 2-1, 2-1, 2-1, 0-0, 0-0, 2-1. A grande maioria é jogos para no máximo 3, eu vou ir para esse cenário. Escanteio, Real Sociedad 8.2, Sevilha 3.5, mais de 7 escanteios. Cartões, Real Sociedad 1.9, Sevilha 2.5. Aqui eu acho que pode ser um jogo faltoso, principalmente porque o Real Sociedad tá numa fase ruim, precisa melhorar, então pode ser um jogo com mais faltas, um jogo mais tenso, mais de 3 no total. Vamos ir para a Premier League. O único jogo que a gente tem aí dessa sexta-feira de Premier é o jogo do Leeds contra o West Ham. Para mim, jogo para over 1,5, tá? Vou ser bem sincero e direto. A média das equipes é propícia para isso, 2.9 média total do Leeds, média total do West Ham 3.1. Para mim é um jogo com uma probabilidade muito boa de over 1,5. Se observarmos os últimos cenários, tá? Over 1,5 nos últimos 4 de 5 jogos do Leeds e do West Ham o over 1,5 nos últimos 5 jogos. Acredito muito nesse cenário aqui, tá? Qual que é a odd, Léo? 1.31. Pô, uma odd boa, hein? Premier League, média das equipes boa. A maioria dos últimos jogos bateu. A 1.31 esse over 1,5, para mim tá muito bom. Escanteio, o West Ham 3.3, Leeds 6.4. Mais de 6 escanteios. Poderia me arriscar para mais 7, mas eu quero ir tranquilo, eu vou para mais 6. Já cartões, a gente tem um Leeds a 1.2, West Ham a 1.3. Eu vou simplesmente para ambos levam um cartão de cada lado, eu acho possível. Próximo jogo, a gente vai para a Série B do Campeonato Brasileiro. A gente saiu da Europa, acabou os jogos da Europa, agora a gente só finaliza nos Estados Unidos e na Série B. Primeiro jogo, Novo Horizontino enfrentando o Botafogo de Ribeirão Preto. Para mim, o Novo Horizontino jogando em casa é o favorito. Quem quiser empate anula, eu acho que é uma das melhores opções. Ou, todavia, entretanto, over 1,5. Olha a média das equipes. Não é ruim, tá? Apenas 10% dos jogos o Botafogo não sofre gols. Então é um time que sofre muitos gols. Até por isso que o empate anula acaba tendo valor, porque o Novo Horizontino joga sem marcar, 0%. É um time que marca em praticamente todos os jogos. Empate anula para o Novo Horizontino, como eu falei, tem valor. Tá? Inclusive está com uma odd próxima a 1,20. Aqui está 1,14, mas eu encontrei a 1,18 e 1,20. Quem quiser fazer, é uma boa opção. Ou o over 1,5, que para mim é a melhor delas por questão de odd. Odd versus risco, né? Risco versus retorno, eu acho uma boa opção. Over 1,5 a 1,36. Para mim vale, tá, rapaziada? Ainda mais o favorito jogando em casa. Escanteio, Novo Horizontino 5.8, Botafogo de Ribeirão Preto 4. Eu vou para mais de 7 escanteios. Cartões, Novo Horizontino 2.5, Botafogo 2.7. Mais de 3 cartões. Próximo jogo, a gente vai para os Estados Unidos. A gente tem um jogo aqui que é interessante demais, rapaziada. Para ambas marcam. Inter Miami enfrentando o Nashville. Aqui é o seguinte, é ambas, tá? Se vocês observarem os confrontos diretos, vocês vão entender o que eu estou falando. Observem isso aqui. Os últimos 10 confrontos diretos, tá? Esses são os últimos 10. Apenas um não bateu ambas marcam. Inclusive, over 2,5 eu vejo valor também, tá? 2-1, 2-1, 3-1, 3-1, 2-2, 5-2. Rapaziada, é jogo para ambas aqui. A média de gols das equipes ela é muito alta mesmo. Então, é um jogo muito propício para ambas marcam. Fechou? Qual que é a odd, Léo? Ambas marcam 1.44. Para mim tem muito valor esse cenário, muito valor. Então, vou recomendar para vocês. A outra opção seria para escanteios, certo? Eu vou para mais de 6. Porque a média das equipes não é tão alta, mas na maioria dos jogos pelo menos 7 escanteios em confrontos acontece. Acho válido, então vou para mais de 7. Quem quiser vai para menos 13, que também tem uma margem boa para erro, mas eu vou para mais 6.
Já cartões, o Inter Miami 2.2, Nashville 2.1. Ambos levam cartão. Um cartãozinho de cada lado nesse jogo que é relevante demais. Eu vejo valor. E pra gente finalizar, a gente tem Série B, Cuiabá enfrentando o Remo. Aqui todo cuidado do mundo é pouco, tá? O Remo tá jogando fino da bola, rapaziada. É o quarto colocado, tá brigando para se manter no G4 e pegar classificação para a Série A. Jogo muito relevante para eles. Pro Cuiabá também, porque a pontuação tá próxima, né? 50 pontos, se vencer vai a 53. Então pode chegar mais próximo à zona de classificação. Porém, o Remo já está nessa zona. E sabe da importância desse jogo para se permanecer nela. Então, acredito que para mim, por esse aspecto, o melhor cenário para a gente trabalhar nesse jogo é o handicap asiático mais de 1,5 para o Remo. Remo pode ganhar, Remo pode empatar, o Remo pode perder o jogo por 1 gol de diferença, que a gente ainda ganha. A gente só vai tomar head, tropa, se o Remo perder por 2 gols ou mais de diferença, tá? Um jogo muito equilibrado que eu acho difícil disso acontecer. A odd 1.35 nesse handicap asiático mais de 1,5 para o Remo. Para mim é uma baita de uma probabilidade boa, com odd boa para a gente fazer. Fechou? Então vai ser minha recomendação. Escanteio. O Cuiabá 4.7, o Remo 2.9. Eu vou para mais de 6 porque é um jogo relevante. Então pode ser um jogo muito aberto, um jogo que o Cuiabá vai atacar, o Remo vai contra-atacar. Então a probabilidade de ter realmente bolas próximas ali à linha de fundo, com cruzamentos que vão para escanteio, são altas. Por isso eu vou para mais de 6, tá? Cartões é jogo muito propício a cartão pela relevância do jogo para ambas as equipes, então mais de 3 no total. Fechou, rapaziada? É isso que eu, Léo Freitas, traria para vocês operarem para live na nossa querida sexta-feira. Sexta-feira boa para a gente trabalhar, muito jogo excelente, eu diria, com várias odds de valor. E tá aí as recomendações. O nosso bilhete pronto, qual vai ser? Ambas marcam no jogo do Al Ittihad e mais de 1.5 gols no jogo do Leeds. Forma um bilhete com odd 1,78. A gente tá numa forra aqui na boa do dia, rapaziada. A gente tá numa sequência bizarra, que eu vou deixar aí pra vocês as métricas ali, tá? O quanto que a gente acertou e o quanto que a gente errou. A gente tá com mais de 7k de lucro, só pra vocês terem noção aí no canal do YouTube, só com a boa do dia. Então, realmente, a boa tá boa. E espero que continue assim, tá? É isso. Vai ter bingo, Léo? Bingo já tá pronto também no comentário fixado para vocês fazerem. Só copiar e colar. Fechou? É isso. Espero ter ajudado vocês. Fiquem com Deus. Grande abraço do Bruxo. Vejo vocês no vídeo de amanhã. Até lá. Valeu, tropa!